redes sociais, pelo Face, Instagram ou no YouTube. Que Deus abençoe vocês todos, Deus derrame sua graça, o poder, a sua vitória sobre a vida de vocês. Né, pastor Fernando? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como passou o dia? Boa noite, Luiz Roberto. Boa noite, querida igreja. Paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Um dia abençoado. Vamos iniciar essa roda dos esclarecedores com esse tema que nós vamos falar, abordar, que nós colocamos no nosso grupo hoje, e também coloquei no Facebook, a verdadeira adoração a Deus, ou a verdadeira adoração. Mas antes vamos estar começando orando, para que o Espírito Santo possa nos, mesmo tendo o norte aqui, o script aqui, mas que Ele nos dirija, que Ele faça segundo a sua vontade, segundo o seu querer, mesmo no script, Ele possa delinear tudo aquilo que nós estamos, aquilo que Ele quer fazer, com que nós precisamos aprender sobre a verdadeira adoração. Deus amado, muito obrigado por esta oportunidade. Espírito Santo de Deus, toma conta dessa roda, Senhor amado, pois Tu és o nosso intermediador, Tu és o nosso mestre, Tu és que nos ensina, Senhor amado, nos redargue e nos está sempre orientando a fazer com que a vontade de Deus possa ser sempre a primícia para nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, dirige nossos lábios, nossos corações, tudo aquilo que nós tivemos planejado, ó Pai amado, para falarmos, ó Pai, possa ser segundo a sua vontade, segundo o seu querer, Senhor amado. Porque isso é alimento para o teu povo, é alimento para o teu reino, alimento para todas as pessoas que estão do outro lado da câmera, Senhor amado, em suas casas, ó Pai amado, em seus lares, em seu trabalho, conectado na rede, Senhor amado, do Facebook e outras redes, ó Pai amado, possa alcançar o som da nossa voz, ó Pai, e fazer com que o Espírito Santo possa trabalhar, trazendo renovo, trazendo esperança, Senhor amado, e trazendo liberdade, ó Pai amado, àqueles que estão presos, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos estar dirigindo, ó Pai amado, essa roda, ó Pai amado, esses ensinos, ó Pai, para que nós possamos aprender, Senhor amado, a boa, agradável e perfeita vontade Tua, em nome de Jesus, para a Tua honra e Tua glória, te louvamos e desde já agradecemos. Amém? Deus abençoe aos irmãos que estão presentes. Vamos estar pegando nosso celular, pegue para os seus amigos, tanto aí nos contatos do seu celular. Vamos compartilhar esse culto, essa roda. Vamos compartilhar com nossos amigos, com nossos contatos, com nossos vizinhos, com os irmãos da igreja. Vamos compartilhar, porque certamente a semente que nós estamos plantando no reino do Senhor, certamente vai surgir frutos de 30, 60 e 100 por um. E o Espírito Santo vai alcançar vidas. Talvez nós não alcancemos aqui nesse lugar, no ambiente presente, mas certamente pelas redes sociais estamos alcançando várias pessoas e Deus vai ser glorificado através dessa semente, em nome de Jesus. E hoje, irmãos, como nós falamos, postamos no nosso banner, falamos sobre a verdadeira adoração. E o texto principal que nós escolhemos para debatermos sobre esse tema é João 4, 21 a 23, tá? E fala sobre a mulher samaritana. Os irmãos conhecem a história. Se não conhecem, vamos estar falando um pouquinho dela. Que ela é uma mulher que vai pegar água no poço de Jacó, num determinado horário do dia, e tem um diálogo com Jesus. E vamos decorrer com essa história, falando sobre a verdadeira adoração. Os irmãos podem ler depois em casa todo esse capítulo, verá uma história interessante, uma história maravilhosa, uma história de libertação, uma história que traz revelações para nossas vidas. E João 4, 21 a 23 diz: Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Irmãos, nesse contexto, vemos uma mulher saindo da sua casa. Tudo bem, irmão Gerês? Saindo da sua casa
e aproximadamente pelo sol que está a pino, meio-dia mais ou menos. Então, mas antes dessa mulher chegar até o poço, vemos que Jesus está caminhando e chega àquele lugar, aquele poço também, e manda os seus discípulos até a cidade mais próxima, Sicar, para comprar alimentos, para que somos seres humanos, né? Como Jesus, ser humano, ele está com fome. Ele declara isso em alguns versículos mais adiante, que ele está com fome. Então os discípulos vão até o local, a cidade mais próxima, para comprar esses alimentos. Enquanto Jesus, não, eu vou ficar aqui aguardando vocês. E certamente Deus tinha um plano, o Espírito Santo está direcionando Jesus para aquele propósito. E vemos aquela mulher naquele horário, ao meio-dia mais ou menos, aproximadamente, sair da sua casa para pegar essa água lá no poço de Jacó. E vemos, irmãos, que pela história, os judeus não se combinavam muito com os samaritanos. Eles não gostavam muito deles, porque mesmo sendo judeus, como os samaritanos eram, mas era um povo mestiço, né? Porque eles se misturaram com os assírios, os povos foram misturados lá naquela região da Samaria, e vemos que os judeus consideravam os samaritanos, que eram judeus também, mas mestiços, né? Misturados. E vemos que eles não se batiam, por várias razões. Dentre elas, porque os samaritanos falavam que a adoração a Deus devia ser no Monte Gerizim, e os judeus não, tem que ser no Monte em Jerusalém, né? Mas isso é uma história que vamos debater depois. Então vemos, irmãos, que eles têm uma conversa, essa mulher com Jesus, porque essa mulher chega e encontra um judeu sentado lá perto do poço de Jacó, ou na borda, ou perto, não importa. E estranha isso, porque ela sempre vai lá e nunca encontra ninguém, porque é um horário que ninguém vai, aquele horário lá. Encontra um homem, mas não conhece esse homem. Ela nem tem noção de quem é esse homem. Para as vestimentas, é um judeu. E vemos, irmãos, que ela começa um diálogo com esse homem. Começa um diálogo conversando, sabendo que, mas por que está conversando comigo? Eu sou mulher, eu sou samaritana, e ele judeu não sabe que não pode conversar. É por isso, irmão, pastor Fernando, vemos que a mulher está fora do contexto, porque ela está fora do horário dela, porque normalmente as mulheres iam de manhã ou final da tarde. Essa mulher está aí num horário fora da normalidade. Ela é uma mulher que, pela conversa, estranha a conversa, porque o judeu não conversa nem com homem, samaritano, muito mais com mulher. E por que essa conversa? Qual a revelação que Jesus vai dar para essa mulher, através do decorrer da conversa, sobre a identidade dessa mulher, como é ela, por que ela está nessa situação? O irmão pode esclarecer para nós o que está acontecendo nessa história, no decorrer da história? Esse encontro ele tem uma riqueza de detalhes aí, né? Uma primeira coisa importante a observarmos é o momento em que Jesus encontra com essa mulher. Isso acontece por volta da meio-dia. Nós vamos encontrar no texto, só para que você que está nos assistindo, você se situe. Você pega ali o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 em diante, você vai ver a riqueza de detalhes. Então, estar meio-dia, essa mulher, ela está toda, como você disse, ela está totalmente fora do contexto. Por quê? Primeiro porque a região ela é desértica. Está um pouquinho alto aqui o retorno. Aí agora ficou bom. A região ela é desértica. Então, numa região desértica, para ir buscar água, não faz sentido você ir na metade do dia, aonde o sol ele está no seu pico da curva de calor. Então, o que acontece? As pessoas elas iam geralmente muito cedo por causa do frescor, ou no final da tarde, quando já passou também aquele pique
aquele pico do calor. Então, sendo assim, nós temos essa falta de contexto. Mas é óbvio, Jesus, na conversa com essa mulher, ele vai dizer uma coisa. Ele fala assim: olha, mulher, faz o seguinte, vai lá, chama o seu marido e vem aqui para beber da água. E aí daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre essa relação da água, porque ele está geograficamente ali, ele está junto a um poço, né? Está junto a um poço. E é óbvio, a mulher está indo ali buscar água, e Jesus vai fazer esse apontamento. E a mulher fala: não, eu não tenho marido. Aí Jesus entra com a revelação, fala: verdade, você já teve 5 maridos e esse que você tem hoje não é seu marido. Isso traz para nós nas entrelinhas o contexto cultural de o porquê aquela mulher estava fora do horário de buscar água. Para aquela sociedade, uma mulher que foi casada 5 vezes, hoje já é uma coisa que está se tornando normal, mas ainda a sociedade é estranha. Fala: poxa, peraí, casou quantas vezes? Você é artista? Gretchen, né? O Fábio Júnior, a Gretchen aí, que foram casados várias vezes, né? Então, o pessoal fala: você é artista? Uma mulher que foi casada 5 vezes e hoje está no 6º relacionamento, não é namorado, é um relacionamento de vivência. Ela não era para aquela sociedade. Nós temos que buscar isso. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, numa sociedade majoritariamente onde os conceitos eram conceitos patriarcais. Ainda hoje é assim no Oriente. Nós estamos falando de uma cultura oriental completamente diferente da cultura ocidental. E lá essa mulher, ela não era bem aceita em chegar quando tinha muita gente. Então, como meio-dia não tinha ninguém, ela não passava vergonha chegando ali meio-dia, porque não tem ninguém no poço. Então aí a relação dela poder chegar nesse horário, ela não passaria vergonha, ela não colocaria à exposição a sua imagem. Era vergonhoso para aquela mulher ou para qualquer outra mulher mostrar que não é uma pessoa resolvida no amor, maritalmente, e passa a se tornar uma pessoa mal falada na sociedade. Então ela não se expunha, ela ia então nesse horário, e nesse horário Jesus tem um encontro com ela, e nesse horário Jesus vai tratar de uma relação de água. Jesus ele vai tratar de um processo de revelação mais profundo do que aquela mulher possa estar querendo. Ela foi para buscar água para matar a sede. Sim. E Jesus ele então oferece a essa mulher uma água que uma vez que ela tomasse, nunca mais ela teria sede. Ali ela tinha que voltar, pelo menos dia sim, dia não, ou quiçá todos os dias ela tinha que voltar ali para pegar aquela água. E Jesus então entra com um nível de diálogo muito mais profundo. Então ela foi tipo uma rotina dela diária. Todo dia ela tinha que fazer isso. Ou todo dia, ou dia sim, dia não. Aí depende como é que era o estoque dela. Mas rotineiramente ela tinha que estar então, lá. Aquele dia foi um dia diferente para ela. Um encontro marcante, né? Eu me lembro de uma série de pregações que eu fiz certa vez, são encontros marcantes. Sim. E esse é um dos encontros marcantes, porque esse encontro muda radicalmente o destino da vida dessa mulher. Sim. E essa mulher, no diálogo que ela está tendo com Jesus lá, vemos que ela fica espantada, porque ela está revelando coisas que só ela sabe. Talvez as pessoas lá do vizinho dela sabem que ela teve 5 maridos, o último agora não é marido dela, mas porque as vizinhas estão comentando, tem aquelas fofocas, ela vê que ele é forasteiro, ele não é dali, ele está de passagem, ela vê que ele é judeu, ele não é da região, ele é um viajante, é um forasteiro que para e, entre aspas, por acaso, encontra com ela.
naturalmente, a partir daí ela fica surpresa. Onde Jesus, aqui falando de dons, né? Jesus manifesta o dom aí, não é de revelação, a Bíblia não fala exatamente de revelação, né? O apóstolo Paulo vai explicar isso lá em Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12, da palavra de conhecimento, né? Então ele revela aí através da palavra de conhecimento, o conhecimento daquilo que é da vida dessa mulher, que era impossível em condição normal um forasteiro passar e saber, achar aquela mulher ali naquela condição. Tá? E vamos dar só um pequeno parênteses aí, mas ela está dialogando com Jesus, dizendo: aquele local é um lugar sagrado para eles, um lugar sagrado que Jacó deu águas para os seus camelos, para os seus gados, para os seus rebanhos. Então é um lugar sagrado. Aquele lugar perto lá tinha um monte de Gerizim, que também era sagrado para os seus samaritanos. É interessante explicar para os irmãos por que é sagrado. Porque para aquela cultura, Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas. Então esses homens, eles têm até hoje um respeito muito grande na cultura desses homens, daquele povo. Sim. E ali, como você disse, é o famoso conhecido Poço de Jacó, né? Tinha água. Veja, nós estamos falando de uma relação aí de cerca de 4.000 anos para trás. Aquele poço continuava dando água. Então você vê um símbolo de fertilidade, de prosperidade relacionada à vida de Jacó. Importantíssimo entender, o que não dá para falar nisso hoje, mas o que Deus fez, a transformação que Deus fez na vida de Jacó, o encontro que Jacó tem com Deus e o nível de prosperidade. E aí você vê ao longo da história esse poço que é batizado Poço de Jacó, conforme você diz, deu água para os animais ali. Então você vê um símbolo de prosperidade. A água desse poço não secou durante séculos. Séculos se passaram, e aquele poço era uma fonte que estava sempre dando água. Não podemos nos esquecer, numa região desértica. E então é um oásis, né? Exato. Aí por isso que esse entendimento de ser sagrado, tem toda uma simbologia envolvendo isso. Então isso faz com que ela estranha, porque aquele homem está falando sobre água, sobre beber água, sobre um poço, e como ele está falando que a água que ele vai dar para ela é uma água que ela nunca mais terá sede. Mas se ela está todo dia, ou alguns dias da semana, ela tem que ir lá toda, pegar a água, jogar o balde lá, não sei qual a profundidade tinha aquele poço, jogar o seu balde, a sua corda, e tirar todo e encher os seus cântaros. Então ele estranha essa conversa, porque Jesus está falando: a água que eu te der, nunca mais você terá sede. E já aprofundando assim, de ti jorrará rios de águas vivas. Então vemos que ela está querendo, interessada nessa conversa, porque é algo que vai facilitar, porque ela está entendendo algo físico, né? Se eu não precisar de água aqui, para mim é melhor. Porque esse homem está dando uma água para mim que eu não vou precisar mais de buscar água aqui. Ela não está entendendo a conversa. Em todo o tempo, a mulher está falando num plano físico. Em todo o tempo, Jesus está falando num plano espiritual. A questão é que ela não consegue se conectar com a conversa de Jesus. Ela não consegue entrar na mesma sintonia da conversa de Jesus. Então, Jesus provoca para essa mulher ter ali um estralo, um insight de com quem que ela estava conversando. É exatamente o momento que ele vai liberar essa palavra de conhecimento, falando dos maridos que ela já teve, e o que ela tinha hoje, o que ela vivia hoje não era marido dela. Aí ela começa a entender, falou: peraí, estou vendo que o senhor é profeta, vejo que você é profeta. Aí sobe o nível de entendimento. Então é importante entender isso, porque Jesus está falando no nível, e a mulher está aqui nesse nível, ela não consegue chegar no nível da conversa de Jesus. Aí Jesus então provoca uma situação para ela entender que ela está diante de alguém que está falando de níveis espirituais, níveis proféticos, e ela então entra nessa sintonia.
Então vemos, pastor Fernando, que ela comparou aquele poço como um poço sagrado de Jacó, um patriarca, conhecido pelos samaritanos, conhecido pelos judeus também, mas Jesus está revelando algo para ela que Jacó não sabia disso, porque Jacó furou aquele poço para saciar a sede dos seus animais, e ele está revelando algo que ela não conhecia, e faz com que ela tenha oportunidade de ter algo que ela não teve com as pessoas que estão na sua cidade, em Sicar, em Samaria, não sei, e ela não aprendeu isso nas escolas rabínicas, na escola das sinagogas. Sua mãe não ensinou isso para ela. Isso trouxe uma esperança para a sua vida, porque eu creio que por ser uma mulher que teve 5 maridos, ela teve agora o seu último agora, não é o marido dela, uma vida de sofrimento, porque ela quer se colocar na sociedade como uma pessoa que é amada. Eu creio isso. Se ela está tentando, é porque ela quer ser amada. Ela quer ser amada pelo seu marido. Você quer ser, o marido, na sociedade oriental, o marido é o sustentador, o marido é o que dá o sustentável da família. E isso faz com que ela sinta segurança. E ela está tentando. E isso faz com que ela esteja tentando. E até agora, acho que não sei se ela conseguiu, por o 5º, 6º marido, né? Então, vemos que ela traz uma esperança para ela, através da palavra que Jesus está dando para ela. Não é isso? Com certeza. Jesus, ele vai tratar exatamente, ele percebe a sede dela, que é uma sede na realidade. Ele faz a leitura de uma sede interior e naturalmente agora ele fala com ela, traz a revelação para aquilo que poderia de fato e de verdade fazer a transformação total na vida dessa mulher. Então vemos, pastor, que essa água que ela está buscando é uma água física, mas Jesus dá uma água espiritual para ela, para saciar a sede da sua alma, para trazer refrigério às suas frustrações, às suas angústias, os seus desesperos. Então Jesus está trazendo algo para ela que ela está fazendo com que trazendo refrigério para ela e fazendo com que ela possa, depois que ela sai daquele lugar lá, transmitir isso para o povo lá de Samaria. E faz com que ele eu encontrei o Messias, encontrei o Cristo, encontrei a pessoa que revelou toda a minha vida. Então ele está dando a devida importância, porque, como o pastor falou, sobre aquele que está falando com ele não é mais um estrangeiro, não é mais um estranho, mas a pessoa que está mostrando para ela, talvez um amigo que talvez ela não teve em Samaria, uma pessoa que pode revelar para ela algo que só ela podia se encontrar nos mais íntimos do seu coração. Então ele está mostrando para ela que ela tem esperança para transmitir esperança para o povo de Samaria também. Não é isso também, pastor? Eu não parei para pensar por esse ponto, dessa questão de amizade, né? Sim. O texto não é explícito nesse sentido, mas dentro da sua interpretação pode se encaixar aí essa questão também. O texto não é explícito em relação a isso, tá? Mas que vem de encontro a essa necessidade latente na vida dela. De fato, esse encontro profético vem de encontro a ela, sim. Então, pastor, outra coisa que me chama a atenção sobre o local lá, que a mulher está numa conversa com Jesus falando com ela, que ela falou para aquele lugar é um lugar sagrado, um lugar que estão um lugar de adoração, e Jesus fala que o lugar de adoração vem dos judeus, é em Jerusalém, porque dos judeus vem a salvação. Então ela está trazendo para essa mulher algo que os judeus sabem, conhecem, os samaritanos reivindicam essa adoração no Monte Gerizim, reivindicam essa adoração nos locais sagrados deles, mas vemos que Jesus está trazendo revelação para ela, que a verdadeira salvação vem de Jerusalém. Essa relação aí, Jesus vai tratar, mais uma vez, nós encontramos, e é legal nós pensarmos isso para a nossa vida.
o que está acontecendo aí, presbítero Roberto, é o seguinte: a mulher, ela está tendo um olhar de religião, ela está tendo um olhar de religiosidade, de um padrão estabelecido por causa de uma tradição. Então, tinha na história, primeiro que tem uma ruptura, como você diz, os samaritanos não se davam com os judeus, por causa que eles eram mestiços, uma mistura de raças, de judeus com uma outra raça. Então eles não eram uma raça de sangue puro, de judeu para judeu na sua tradição. E isso gera, durante muitos, esse problema não era novo no tempo de Jesus, era um problema cultural muito antigo. Isso vem lá de trás, desde o tempo lá de Salomão, ali da herança de Salomão, que está vindo esse problema. Então, ou até um pouco, não, acho que é na faixa de Salomão, né? Isso mesmo, né, presbítero Roberto? Na ruptura ali das 12 tribos. Então, esse negócio é um problema centenário já. O que acontece? Uma turma vai dizer o seguinte: olha, o lugar certo de adorar é a gente ir e cumprir os nossos, guardem essa palavra, rituais. Porque a religião e a religiosidade, ela traz uma tradição ritualística. O que acontece? Eles pegam essa tradição de rituais e fazem uma série de rituais no monte lá em Jerusalém. O pessoal sabe, bom, precisa de um monte para adorar, para fazer os rituais. Na ruptura, eles arrumam um monte lá da região deles. Então eles falam, bom, esse aqui é o nosso monte, então o lugar de adorar é aqui. Essa mulher, você vê que ela está perdida na tradição. Ela está perdida com a questão do poço de Jacó, por causa dessa relação de achar que ali é um lugar santo, embora tenha uma simbologia. Esse encontro é profético, ali tem água, como eu disse já aqui na introdução, que está vindo por séculos, e esse poço não seca, em região desértica. Jacó usou e eles estavam usando essa água. É muito tempo tendo água para esse poço não secar. Isso não é normal. Então você vê que é um lugar que tem uma relação profética para esse encontro. Não é por acaso que Jesus se encontra ali. Ele vai falar sobre atemporalidade, ou seja, não tem um tempo para ter essa sede. A sede humana, ela vai ter sempre essa questão. A sede, a religião não pode matar a sede. A religiosidade, os rituais, não pode matar a sede do homem. Jesus se apresenta como ele sendo a água da vida, e só ele está acima da religião, ele está acima da religiosidade, ele está acima de protocolos, ele está acima de rituais. Então, a relação dele, Jesus, na nossa vida, é que vai fazer com que a nossa sede seja suprida, seja, entre aspas, morta, né? Matada existe? Não, morta. Seja morta essa sede, e agora não tenha mais sede. Então, nós encontramos o que? Para os nossos dias, para a nossa vida. Jesus agora está vendo um outro problema exposto por essa mulher, que é um rito. Esse rito deve ser feito. Eu tenho dificuldade, Jesus, de entender. Aonde que eu tenho que adorar de verdade? Aonde que vai ser aceita? Aonde que Yahvé vai receber a minha adoração? É lá em Jerusalém? Que o pessoal lá do seu povo fala que é lá. Ou é aqui, nossa região aqui nesse monte? Mas eu preciso que receba a minha adoração. E aí Jesus vai, mais uma vez, quebra o protocolo. Mais uma vez Jesus quebra a ideia de instituição. Jesus quebra mais uma vez a ideia de rituais. Jesus mais uma vez quebra a ideia de tradição. Ele fala, olha, o que importa, o que meu pai está procurando, são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Opa! Então quer dizer que eu posso estar adorando enquanto eu estou no tanque lavando roupa? Quer dizer que eu posso estar adorando enquanto eu estou lavando a louça? Quer dizer que eu posso estar adorando enquanto eu estou dirigindo? Quer dizer que eu posso estar adorando enquanto eu estou no ônibus? Quer dizer que eu posso estar adorando enquanto eu estou no meu trabalho? Então não depende de lugar físico, ritualisticamente falando. E aí eu trago para nós. Então quer dizer que eu tenho que adorar, além de estar no templo, na igreja? Pelo amor de Deus, por favor, sim. Desenvolva um estilo de adoração, uma vida de adoração muito além do templo.
E isso não quer dizer, e aí entra um problema, abro parênteses. O movimento dos desigrejados, que é um câncer nos nossos dias, vai usar esse texto para torcer o texto. E eles falam, tá vendo? Não tem lugar para adorar. Qualquer lugar é lugar, então não precisa ir no templo. Está errado também. Porque Hebreus 10:25 vai falar sobre o ato de congregar, o ato de ajuntamento. Jesus não deixou do ato de ajuntamento, que acontecia no caso dentro da tradição deles lá, aonde era a agenda deles. Hoje é domingo, né? Geralmente os encontros no templo. Lá os encontros no templo eles eram na sexta-feira à noite e no sábado de manhã. Geralmente. Então tinha isso lá também. E Jesus cumpria. Você vai ver que Jesus frequentava esses cultos, né, das sinagogas. Você vê que Jesus pregava, ele ensinava, ele estava lá. E ele também, aí ele quebra o protocolo, mas não é só lá também, porque só lá é da religião. O que precisa, o que meu pai está procurando é um estilo de vida de adorador. Aí leva a outro nível. Então, eu preciso abrir esse parênteses para dizer que é um erro de interpretação do movimento dos desigrejados. Aí há um erro hermenêutico, porque eles pegam isso e falam, não, é só isso aqui. A gente não pode pegar a Bíblia e interpretar um texto fora de contexto. Eu tenho que entender o contexto. Aqui Jesus está quebrando justamente um paradigma, um protocolo de religião e tradição dessa mulher que a aprisionava. Jesus vem para quebrar essas correntes e levar essa mulher ao nível de liberdade. Boa noite, presbítero Ricardo. Paz do Senhor Jesus. Paz, pastor presbítero Ricardo, tudo bem? A paz, irmão, Deus abençoe. Não, tá tão bom ver você falar que eu podia ficar aqui quietinho aqui, só. Agora eu passo a bola para os irmãos. Eu estou passando por você agora. Então, som. Teste. Nesse voo de adoração que o pastor está falando, nesse voo de adoração e serviço e comunhão, nesse voo, qual dessas duas asas é a mais importante? A da adoração ou a da congregação? Boa pergunta, hein? Qual você escolhe? Se tu tirar uma, da esquerda o avião cai. Se tu tirar da direita, o avião cai. Amém? Glória a Deus. O que se segue aí para nós? Eu já estive acompanhando, é interessante. Com certeza assim, eu faço coro com a fala do pastor Fernando, nesse sentido da adoração, do louvor e da comunhão. É justamente isso que nós sempre estamos buscando, essa comunhão de adoração em espírito e em verdade. No segmento que se vem aí, o próximo seria a definição. Defina o que é adoração, defina o que é em espírito e em verdade. Como os irmãos sabem muito bem, eu venho de um mundo espírita, de um mundo da religião espírita, e lá eu servia a deuses falsos com adoração falsa. Se Jesus está falando de uma adoração verdadeira, quer dizer então que existe uma adoração falsa. E eu pesquisando essa matéria aqui com os irmãos, a Bíblia ela está repleta. Eu achei mais de 50 versículos, eu cansei de ver, falando de adoração a deuses estranhos. E me chama justamente a atenção o link que Jesus faz com o versículo de número 24, quando ele diz: vocês adoram o que não conhecem. E depois aí a fala dele é dizer: em espírito o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A que conclusão eu chego? Que para você produzir, que para você oferecer a Deus uma adoração que ela seja fundamentalmente verdadeira, ela tem que ser baseada na revelação. Entre outras coisas que eu vou poder citar aqui, a verdadeira adoração ela está fundamentada
no fato de eu conhecer a Deus pela revelação. E aí, estudando um pouco mais, me aprofundando um pouco mais, olhando a face de Jesus, olhando a vida, a obra, o ministério de Jesus, eu sou levado a perceber que a verdadeira adoração, serviço, louvor, vida, ela está baseada no conhecimento de Deus através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Como é que eu posso fornecer a Deus, produzir a Deus uma verdadeira adoração? Pelo verdadeiro conhecimento, porque tem um falso conhecimento. O Espírito Santo de Deus me leva a conhecer quem Deus é. E uma vez que Ele me leve a conhecer a quem Deus é, então eu vou adorá-lo pelo que Ele é. Porque a verdadeira adoração, ela é baseada no conhecimento de Deus, de quem eu estou adorando, de quem é Deus. É um dos aspectos. Eu encontro, por exemplo, em Lucas, no capítulo 2, versículo 37 de Lucas, uma mulher chamada Ana, a qual a palavra de Deus diz que ela adorava a Deus com jejuns no templo. Ela não estava falando nada, ela não estava cantando, ela não estava prestando nenhum tipo de serviço, no sentido de ser observado. Mas a Bíblia diz que ela adorava a Deus com jejuns no templo. Falsa adoração, Lucas, onde os soldados romanos colocam uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. E a Bíblia usa a expressão, e eles o adoraram. Mas de verdade, essa adoração era verdadeira? Ela era de verdade? Não era. É um escárnio, né? Era um escárnio, mas a Bíblia usa a expressão adorá-lo. Porque a adoração pode ter este cunho de falsidade, esta falta de verdade. E aí que a Bíblia linka isso com a falta de conhecimento e aquilo que não é verdade, para oferecer a Deus uma falsa adoração. O que eu quero dizer com isso? Que se Ana estava adorando de verdade com jejuns, se os soldados romanos estavam adorando a Jesus com escárnio, era uma adoração falsa, então eu posso concluir que toda a nossa vida, partindo do princípio do conhecimento de Deus, que é o primeiro passo, qual eu já falei, toda a nossa vida, toda a nossa atitude, ela pode refletir em adoração e louvor a Deus. Eu posso adorar a Deus como? Eu posso adorar a Deus com o serviço, com o meu ministério, com a pregação. Eu posso adorar a Deus cantando, embora a adoração não seja cantar, embora a adoração não seja pregar. Eu posso adorar a Deus jejuando, embora a adoração não seja jejum. Mas a minha vida vai ser levada às coisas, a minha atividade que eu faço intimamente a Deus, pode ter o cunho e o louvor, pode ter um reflexo da adoração, mas sem necessariamente ser aquilo. Mas pode refletir a adoração, pela sinceridade do meu coração, por quem eu estou fazendo, conhecendo a Deus. Lembra que eu falei? Conhecendo a Deus. E por que eu estou fazendo? Então, quando Jesus diz, termina a minha fala, em espírito e em verdade, eu estou tratando da verdade. Quando ele diz em verdade, está ligado diretamente ao íntimo do meu coração, porque o ímpio pode cantar, pessoa que não conhece a Deus, que não nasceu, também pode cantar, e inclusive até é moda. Onde eu trabalho, em frente, tem uma moça que ela toca um pouco de funk carioca e um pouco de louvor também. Um pouco de funk carioca e outro pouco de louvor também. Mas ela não é cristã, mas está lá cantando e repetindo, tagarelando as músicas que ela está ouvindo. Mas não é verdadeira adoração. Por quê? Porque vocês adoram aquilo que não conhecem. Para oferecer a Deus uma verdadeira adoração, tem que se partir do princípio de conhecê-lo. E conhecê-lo pela revelação do Espírito Santo de Deus. Olha 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 6. Foi Deus quem nos destinou para isso, na revelação, na face de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus, nós temos conhecimento de quem Deus é. E podemos, por meio de Cristo, então, adorá-lo em espírito e em verdade. Eu senti que foi um pouco truncado, né? Ricardo, ajuda. deixa eu... Você tocou em uma coisa que você antecipou um ponto que eu ia
que eu ia tocar aqui, que é muito, de uma certa forma, é muito confuso no nosso meio, quando a gente pensa em culto, em prestação de culto a Deus, essa relação de adoração. Por quê? Nos nossos cultos, nós temos, eu vou fazer aqui só para dar uma ideia, como primeira parte e segunda parte, embora isso não exista, mas só para ser didático. Nós temos ali a primeira parte do culto, que é a abertura, e via de regra, praticamente todas as igrejas são assim. No Ocidente, pelo menos, nós abrimos e nós vamos adorar a Deus agora. E nós entramos com música. E aí nós temos um tempo nós chamamos isso de louvor e adoração. E não está errado, é isso mesmo. O que acontece, aonde entra o processo de confusão? As pessoas, elas linkam essa fala, vamos entrar no tempo de louvor e adoração, achando que a adoração está diretamente ligada à música, e não tem absolutamente nada a ver. Eu penso que seja pertinente, que nós estamos falando sobre isso, levantarmos essa lebre aqui. Porque é o seguinte, a adoração é o ato de entrega, de reconhecimento, de louvor, ou seja, louvar alguém é reconhecer a grandeza, as virtudes de alguém. É uma condição. É o quê? Uma condição. Exato. Onde eu paro e eu coloco os meus sentimentos, o meu cognitivo, eu digo eu, ser humano, nós seres humanos, e eu observo aquilo, as qualidades que essa pessoa tem, e eu admiro, eu respeito, eu entro numa condição de entendimento de superioridade. Então, isso é a adoração. Isso pode ser feito com palavras, que é conforme você disse aí, na prestação de serviço através do ministério. E aí nós pensamos em ministério, a lista de ministérios, ela é gigante. Ela é gigante. Se, por exemplo, existe um dom que quase ninguém fala, que pode ser convertido em ministério, que é o de hospedaria. Eu não me lembro de ouvir alguém um dia pregando e falar sobre o dom de hospedaria. Eu estou há 41 anos, eu não lembro de ter ouvido. Um dom que quase ninguém fala. E eu conheço pessoas que fizeram através desse dom, sem aparecer em lugar nenhum, fizeram disso um ministério de apoio a pregadores, estudantes de teologia de outros estados, com essa questão de hospedagem, alojamentos, né? Eu vi uma pessoa que tinha condição financeira fazer disso um ministério. Eu era garoto, meu processo de garoto até adolescente, eu vi um casal fazer isso, sem aparecer em absolutamente nada. Eles têm uma importância muito grande na vida de pessoas que passaram por esse ministério deles, que forjou processo de cuidado, de preparação dessas pessoas. E eu conheço algumas dessas pessoas que passaram por esse processo, que hoje impactam a vida de centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Veja, houve uma colaboração no serviço, no ministério, de alguém que está ali. Isso é processo essa pessoa, sem aparecer, esse casal criou estruturas para que o nome de Jesus seja adorado em vários lugares do Brasil e do mundo. Veja como a coisa ela vai a um nível muito maior. Isso não tem absolutamente nada a ver com música, até porque, se não se imagina, tem gente que não toca um instrumento musical, não é afinado, não bate a palma no ritmo. Essa pessoa estaria, que não tem nenhuma afinidade com a música, ela estaria logo excluída da adoração e do louvor. Então, é bom nós lembrarmos aqui que é o seguinte: quando a música
através de quem conduz, e sobretudo para a congregação, e nós vemos isso, esse modelo no Antigo Testamento, faz com que leve a congregação à adoração através dessa ferramenta poderosa que Deus tanto gosta, que é Ele mesmo quem cria. Nós vemos também a adoração acontecendo através desse instrumento também. Então vale muito a pena dizer isso. Sim, podemos lembrar, irmãos, o caso de Dorcas, que com o seu talento adorava a Deus servindo aos irmãos. Perfeito. E ela era uma. Então, como nós falamos aqui, a condição é ser adorador. O que procura um adorador? Um momento para manifestar a adoração. Sim, então, fala um pouquinho de Dorcas aí. Sim. Porque talvez o nosso ouvinte não tenha a afinidade com isso, é legal. Dorcas é uma serva de Deus em Atos dos Apóstolos. Em Jope, né? Moradora de Jope. E ela tinha o talento de costurar. E ela, por algum motivo que a Bíblia não fala, veio a falecer. E aí os irmãos, como que figurando, diziam assim: olha a peça de roupa, papel, olha o que ela fez, olha o que ela fazia e doava aos irmãos, e entregava. É como se ela fosse fazia roupas e olhava assim o sujeito, falava: puxa, eu fiz uma roupa que tenha o seu perfil, que tenha o seu tamanho. Ia lá, confeccionava e entregava para os irmãos. E ela era muito querida na comunidade por conta disso. Veio falecer. E ela fez do talento dela um ministério em que ela adorava a Deus através daquilo. Porque era uma condição dela. Uma condição. O adorador é uma condição. Nós somos adoradores por uma questão de condição. Só estamos esperando o momento do ajuntamento para manifestar isso. Ou coletivamente ou individualmente. Só estamos esperando o momento para manifestar a nossa condição de adoradores. E você fala em Cornélio, pastor. Cornélio foi uma pessoa que chamou a atenção, o Espírito Santo tirou o Pedro de Jope para levar até Cornélio, porque Cornélio, as suas ações chamaram a atenção do Espírito Santo. Então isso fez com que Pedro fosse até a casa de um gentil, um homem que nós debatemos, já conversamos muito aqui nas rodas. Pedro era um homem muito religioso, e Deus tem que quebrar, o Espírito Santo tem que quebrar esses paradigmas que nós temos, conceitos religiosos, e levou até um lugar onde o gentil estava, para que ele pudesse levar o Espírito Santo, levar a mensagem da salvação para aquele homem, que era um homem que construiu uma sinagoga, um homem que era bondoso nas ofertas, nas esmolas, um homem que era respeitado na comunidade judaica. Então vemos que o Espírito Santo tira o Pedro do seu lugar de conforto e coloca no lugar para trazer a mensagem de salvação também. Então isso vemos a adoração que um gentio agora está mostrando para as pessoas judeus, que o Espírito Santo não tem mais barreiras, né? Dorcas era judia ainda. Exatamente. Nessa questão aí de hospedagem também, a palavra de Deus diz em Pedro que todos nós devemos ser hospitaleiros, porque muitos de nós, não sabendo, hospedaram a anjos. Já pensou você fechar a porta para anjo? Ou será que teria um lugar para me pousar na sua casa nessa noite e tal? Não, aqui não tem lugar. Dispensou o anjo na cara dura. Dispensou o anjo na cara dura, né? Amém? O segmento. Que mau negócio, hein? Que mau negócio, não podia ter oportunidade. Se bem que é terrível. Quando eles se hospedam, quando eles se manifestam, você nem fica sabendo que é eles que passaram por ali. Só depois que talvez você vai cair a ficha, vai analisar como que aquele sujeito chegou aqui mesmo. Ele apareceu da onde? Quem falou para ele que eu estava com aquela necessidade mesmo? Eu nem conheço ele falou para mim. E vai embora, sabe? Eu já vi testemunho de pessoas que tiveram presença de pessoas na operação, operações delicadas, cirurgias delicadas, e a pessoa fala assim: tinha uma pessoa assim também lá, olha, ficava dando assistência, entregando as ferramentas para o médico. Quem é aquela pessoa? Não tinha ninguém não, sabe? Aquele português lá, ele contava esse testemunho, o português da igreja Maná Cristo Salva, eu esqueci o nome dele, ele
ele se juntou com o tio Cássio aqui, ele dizia que ia nos restaurantes assim, ele, a mulher e o filho, e o garçom preparava a mesa para 4 pessoas, ele, o filho mais 2. E aí ele perguntava, e os outros 2? Não, os outros, quais os outros 2? Os outros 2 estavam com você? Não tinha ninguém comigo, só eu, minha mulher e meu filho. Aí só pode ser, porque não estava ninguém comigo, né? Esse tipo de aparição, de manifestação aí que a gente pode perceber, né? O segredo lá. Alguém tem alguma pergunta sobre essa, até aqui, que nós viemos conversando, irmãos? Esse é o momento, de repente tirar uma dúvida, levantar uma lebre, uma pergunta, ou contribuir com alguma questão. Esse é o momento. Tanto os irmãos que estão presentes, como os irmãos que estão nas redes sociais. Você tem uma pergunta? O presbítero Ricardo está pronto para responder. Pastor Fernando. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos, já que enquanto os irmãos se manifestam, né? Eu estava falando a respeito de ser em verdade, e uma coisa que eu aprendi nas Escrituras, deixa eu falar para os irmãos. Certa vez eu estava numa igreja convidado por um outro irmão, eu estava lá sentado ouvindo a ministração do pastor. E aí o irmão estava pregando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. E aí ele foi fazendo a leitura e eu estava lá ouvindo. De repente, quando ele chegou no versículo 16, ele falou assim, a leitura era assim, que a profecia, havia uma profecia, Pedro está citando isso porque ele está debatendo uma questão lá com os irmãos a respeito do judaísmo, a respeito dos judeus, se eles deveriam ou não guardar a parte da lei, a lei ou parte dela, e eles estão debatendo esse tipo de assunto. E quando ele chegou no versículo de número 16, ele fala assim, que discutindo a respeito disso, isso é muito importante colocar em pauta, eles estavam discutindo a respeito dos gentios, o que os gentios deveriam fazer em relação à lei e à graça que agora estava vigente. Quando ele chegou no versículo 16, ele diz assim, nós não devemos perturbar os gentios, porque isso é aquilo que está escrito, eis que levantarei a tenda caída de Davi. Quando ele falou, levantarei a tenda caída de Davi, a minha mente ficou travada naquilo. E aí eu não sei nem mais o que ele pregou. E aquilo ficou na minha cabeça, por que levantarei a tenda caída de Davi? Eu já perdi o sono também por causa desse texto. Levantarei. Aí eu fiquei pensando, irmãos, pensando, levantarei a tenda caída de Davi, por que não levantarei o tabernáculo de Moisés? Não, ele fala, a tenda caída. O templo de Salomão? O templo de Salomão não, porque ainda estava de pé, ainda construído e reformado por Herodes. Mas assim, aí a pregação ficou lá para trás. E aí, o que a gente faz quando tem uma dúvida bíblica? Liga para o pastor Fernando, ou então liga para o Espírito Santo de Deus e fica lá esperando a resposta. E aí, irmãos, eu fui buscando a Deus, eu fiquei muito preso nessa pequena declaração, associando aquela contenda dos gentios com relação à lei de Moisés e à graça. Aí Pedro me solta essa, eu vou levantar a tenda caída de Davi. Aí eu falei, vamos pesquisar o que é essa tenda caída de Davi. Tem a ver com verdade, tem a ver com local secreto no tabernáculo. Continuando, aí olha o que aconteceu. Aí eu comecei a pesquisar a respeito, aí eu pude perceber que a tenda de Davi, ela tinha um diferencial de todas as outras épocas em que o tabernáculo existiu. Davi foi aquela pessoa que pegou a arca que estava esquecida sob a gestão de Saul e trouxe para que o Senhor pudesse, para que ele pudesse governar sob a orientação de Deus. E aí ele honrou a Deus trazendo esta arca. Aí o que ele fez? Aí ele pegou e, não satisfeito só com isso, aí o que ele queria? Ele queria que houvesse adoração 24 horas na presença do Senhor Deus. Aí ele institui a família de Coré e coloca para louvar o Senhor em turnos, em que fosse revisado aqueles turnos. Aí nasce o padrão 24 horas de excelência, hein? Isso, vai vendo. Padrão 24 horas de excelência nasce com Davi. A MPM nasce com Davi, viu? Aí Deus começa a falar, aí eu começo a ficar intrigado. Qual que é a minha intriga? A minha intriga é que Pedro está associando a atividade do Espírito Santo de Deus na vida dos gentios à tenda caída de Davi. Vou levantar a tenda caída de Davi.
E aí o que acontece? Bom, aí Davi faz isso. Aí ele coloca adoração 24 horas. Aí o Espírito Santo de Deus manifestando no tempo, na era do Espírito Santo, na graça de Deus, ele está em nós, no nosso interior. E aí, nesse interior, ele promove, a exemplo da tenda caída de Davi, a adoração 24 horas. O que ele promove? Uma condição de adorador. O exemplo figurado na tenda caída de Davi, que Davi colocou 24 horas de adoração. O que o Espírito Santo de Deus faz na tua vida 24 horas? Capaz de promover uma condição de adorador. E lá, como adorador, como eu disse na minha primeira fala, ele promove a adoração verdadeira, porque lá ele te revela quem Deus é. Amém. Lá ele revela o caráter de Deus. Como que nós adoramos a Deus? Na fala de Jesus, conhecendo o nosso Deus. É uma adoração verdadeira, porque eu sei quem Deus é. Deus já se revelou ao meu espírito, no meu íntimo, através do seu Espírito, e colocou uma condição de adorador. O que é você hoje? A tenda caída de Davi restaurada. Por isso que ele disse: eu vou, não perturba os gentios, aqueles dentre os quais creram em Deus. Não é para perturbar eles. Você não está vendo que Deus está cumprindo a profecia? Eis que levantarei naqueles dias o tabernáculo caído de Davi, restaurarei as suas brechas. Então, no primeiro momento, o cumprimento dessa profecia, ela vem em nós, segundo a palavra de Pedro 15:16. Aí ele disse: por isso que ele disse, levantarei a tenda caída de Davi. Quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nosso coração, ele está fazendo o quê? Erguendo a tenda caída de Davi, onde tem adoração, louvor, glória, 24 horas por dia. Por isso daí, liga com a palavra de Jesus, que o pastor Fernando falou. Nem nesse monte, nem naquele monte, mas em qualquer lugar, adorarão o Pai em espírito e em verdade, na tenda caída de Davi que foi restaurada. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos caídos, mas o Espírito Santo de Deus está reerguendo essa tenda, colocando-la de pé, colocando o seu Espírito, restaurando a condição de adoração. E aí eu passei a entender, falei: olha só que o Espírito Santo de Deus me pegou para falar naquele versículo, naquele dia, onde eu nem sei, o pastor prega muito bem, por sinal. Não me lembro o nome dele, infelizmente, da Igreja Sal Nossa Terra. Mas aquele versículo ficou parado na minha mente, e Deus tinha a me tratar, a me revelar, naquele único versículo, naquela fala, naquele dia. E aí eu pude então glorificar a Deus, porque nós somos, no primeiro momento, é lógico que a palavra de Deus tem desdobramentos, né? Mas no primeiro momento, capítulo 15, versículo 16 de Atos dos Apóstolos, é o cumprimento em nós da profecia da restauração, da tenda caída de Davi. Ele restaurou em nós. Por isso que Pedro disse: não perturba os judeus, porque você não está vendo que essa aqui é o cumprimento da profecia, a tenda caída de Davi restaurada. Eu vou até sugerir um livro, não sei se vocês já leram, e sugerir para os irmãos. Tem um livro que eu li há uns anos atrás, de um autor chamado Tommy Tenney. Ele tem um livro chamado A Casa Favorita de Deus. Ele vai escrever todo o livro sobre o estilo de adoração baseado nesse versículo. É assim, de uma profundidade muito interessante. Chama-se A Casa Favorita de Deus. O autor é o Tommy Tenney, que foi autor de um livro que eu vi que tem aqui, eu vi com o presbítero Ricardo, tá? Um livro que foi muito famoso aí nos últimos 10, 15 anos atrás, lá nos Caçadores de Deus. Esse livro não foi tão famoso, mas é um livro muito bom, que é profundo, exatamente baseado nesse versículo. Eu queria aproveitar aí esse gancho, presbítero Ricardo, dentro disso que você falou, e lembrar uma questão importante. Existe uma chave no processo da oração que é muito importante. Se nós entrarmos para orar e o primeiro ato dentro da oração for um tempo de adoração,
Isso faz toda a diferença para o tempo de oração. Eu me lembro que ano passado ou retrasado eu preguei aqui sobre a organização na oração. E porque a gente fica, irmãos, tem que orar, irmãos, tem que orar, irmãos, tem que orar. E tem gente que não tem noção exatamente de como orar. O Espírito Santo fala que nós não sabemos como orar, e Ele quem nos ensina através de gemidos inexprimíveis e tal. Mas nós temos alguns arquétipos na Bíblia, nós temos alguns modelos. E aí eu lembro que eu falei aqui sobre o ACAS, que é um acróstico, adoração, confissão, agradecimento e súplica. E veja que você só vai fazer súplica, só vai fazer pedido lá no final da oração. Tem todo um processo de adoração, de reconhecimento quem Deus é. Quando você olha para a oração modelo de Jesus, o que você encontra na primeira parte? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Primeira parte, ele traz um reconhecimento. Primeiro, para quebrar o paradigma de Deus ser um ser distante. Agora ele é a primeira pessoa que traz essa relação para Pai. É uma relação de intimidade. Isso para o judeu era um negócio assim, meu Deus, quase uma blasfêmia. Como você chama Deus de Pai? E é essa relação que Jesus vem trazer. Agora não é um Deus que está sentado longe, é um Deus que está lá no céu e nem ouve as nossas orações. Ó Santíssimo, exaltado, ilustre e parará. Não, Jesus ele traz essa relação como uma relação de pai. Na casa do meu pai, quando eu vou lá, eu entro, sento no sofá, eu fico à vontade, eu tomo café, eu bebo água, eu estou à vontade na casa do meu pai. É assim que nós fazemos na casa do nosso pai. Relação de intimidade. Jesus ainda vai ter um momento que ele chama Abba Pai, Paizinho querido, é a tradução, a ideia da tradução. Então, ele traz Pai, uma relação de intimidade, nosso, uma questão coletiva, não é uma coisa só do sacerdote, não é uma coisa distante, não, é uma coisa coletiva. E aí ele vai falar que estais nos céus, vai falar da grandeza, vai falar que ele é santo, que o nome dele é santificado. Perdão, que o nome dele é santificado. Veja que ele vai ter uma relação de entrega, de intimidade, uma relação de proximidade. Isso é importante nós entendermos para os tempos de oração que nós vamos ter durante os nossos dias, durante a nossa vida. Entrarmos sempre na presença de Deus como o primeiro ato de reconhecimento, de adoração, de lembrar quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz. Então isso é muito importante para o primeiro passo. Isso, eu aprendi com o pastor, se alguém puder me ajudar aí, pastor da igreja lá da Willow Creek, nos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele. Lembra o nome do livro, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Aprendi isso nesse livro dele, que ele traz excelentes referências bíblicas. Legal esse tema, Ocupado demais para deixar de orar. Então, a maior ocupação dele é a oração. E eu esqueci o nome do pastor lá da Willow Creek Church. Esqueci o nome dele. E mais esse livro. E aí depois entra o segundo passo, confissão dos pecados, para poder entrar na presença santíssima de Deus. Depois agradecimento por tudo que Ele fez, o que Ele faz, quem Ele é. E aí sim entra a súplica. Nós temos um hábito de já entrar pedindo, Senhor, estou precisando, Senhor, estou querendo. Aliás, é uma coisa do ocidental, gente. E é triste isso. É triste a gente constatar isso. Via de regra, o ocidental só ora quando a coisa está apertada, está difícil, está desesperado, aí ele lembra de Deus. Aí ele fala, Pai, me ajuda, Pai, olha a minha situação, Pai, ó Deus, olha aqui. Ficou beleza, passou aquela fase, esquece de Deus, nem ora, nem nada. Não é nem para agradecer pela comida. Fora que é cancelado todos os outros itens, A adoração, o louvor, a intercessão, para cair logo direto na súplica. Amém. Os irmãos têm uma pergunta? Pode vir aqui, Daiane, por favor. Quer fazer uma pergunta aqui? Aqui dá a estrutura lá. A estrutura, staff. Pai do Senhor. Amém. Na questão da oração, a confissão não deveria ser primeiro para que a oração pudesse subir?
Porque senão não seria uma oração sincera, né? Tipo, a pessoa está em pecado e orar adorando não é uma verdadeira adoração. Não teria que confessar primeiro? Então, isso aí que ele está falando assim é em termos gerais. Se você aflige teu coração, né, isso aí seria um padrão para seguir, seria um modelo. Tá? Agora, se eu estou nessa condição que você está falando, a primeira coisa que eu vou fazer é normal. Se eu estou desesperado, se eu estou aflito, vejam os exemplos na Bíblia, né? A pessoa não vai ter condição de oferecer uma adoração, uma adoração, um louvor, depois uma intercessão, e lá por último comentar o problema dela. Ela vai comentar, primeiramente, o problema dela. Quer ver um exemplo? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não passou por adoração, não passou por nenhum desses passos que ele está falando. Tá? É a mulher, a egípcia, Agar, que chorando, clamou ao Senhor, e chorando, eu não quero nem ver meu filho morrer. Deixou o menino lá e o Senhor ouviu a oração do menino. A oração do menino foi pedindo água. Não teve tempo de fazer adoração, reconhecer que olha, não teve nada disso. Foi só na hora mesmo ali, a necessidade vem em primeiro lugar. Capítulo 4 de João, Jesus oferece aqui primeiro uma adoração e fala: Pai, graça te dou, mas é uma outra condição. Pai, graça te dou porque sempre me ouves. E eu digo isso para que eles saibam que tu me ouves. Aí ele diz: Lázaro, sai para fora. Então, João 11, né? João 11, ressuscita Lázaro. Então, vias normais, em condições normais, modelo do pastor aqui. Que é o modelo de Jesus, né? Que é o modelo de Jesus. É. Agora, apertou o calo, cada pessoa sabe onde o calo aperta. Né? Seu filho está vindo lá no desviadeiro, você foi no zoológico, caiu na jaula do leão. Senhor, Santíssimo Deus, pode ir. Meu Senhor, que misericórdia! Oh, Deus! Entendeu? É lógico que Deus vai entender isso. Deus vai entender isso, né? Senhor e Santíssimo Deus, Pai amado, tem misericórdia, Senhor. O leão está chegando perto, eu não sei. Não vai acontecer isso, né? Entendeu? O que ele está passando assim é um modelo em condições normais, né? É que eu pensei na parte que Jesus vai Pega o falar. microfone. Ele fala que o coração está longe, os lábios se confessam com os lábios, mas o coração está longe. Eu pensei nisso. Não. Então, mas aí o contexto, né? Aí, muito bom esse seu apontamento, Jaiane. Mas aí é o contexto em que Jesus está lidando. Aí ele está lidando com religiosos que vivem protocolos da religião, né? Você vai encontrar isso lá em Isaías, você vai encontrar isso no profeta Ezequiel, você vai encontrar isso no livro de Obadias, você vai encontrar isso no livro de Amós. Você vai ver essa relação de um povo que tem uma frequência religiosa, que fala com Deus, mas só os lábios, só protocolo religioso. O coração não tem temor. O coração está longe daquilo que é palavras repetidas, palavras decoradas, entendeu? É óbvio. Tem situação que você chega para orar que é isso aí. Já é de cara, né? Entendeu? Eu costumo dizer que é o seguinte: quantas vezes a minha oração foram somente lágrimas? E essas lágrimas quem traduziu foi o Espírito Santo, isso em oração para Deus, porque foram só lágrimas. Tem uma de Apocalipse que fala que o anjo do Senhor tinha uma taça que recolhia as orações do santo e as lágrimas do santo, né? Então tem essa questão aí que a expressão, Ana, por exemplo, lá, a mãe de Samuel, que só balbuciava, não saía nenhuma palavra, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe interpretar o coração. É outro 27 Romanos, aquele que sonda os corações, que esquadrinha as mentes, sabe qual é a intenção do coração. Então Deus conhece isso, né? E vai entender se houver essa situação. Caso contrário, nós vamos seguir esse protocolo que vamos adorar e vamos adorar, vamos interceder, vamos louvar, confessa, vamos confessar, depois agradece e depois pede. Bateu o desespero, nós vamos no desespero. Ajudou a resposta? Beleza, hein? Mais alguém? Todos irmãos, deixa eu falar uma coisa assim, é muito importante para nós aqui que estamos ministrando,
Porque se nós estamos ensinando a palavra de Deus, nós estamos ministrando a palavra de Deus, nós também estamos aprendendo. E é muito importante que os irmãos vençam de repente a vergonha, a timidez e se manifestem, façam colocações, como fez a nossa irmã ali, a Jaiane. Façam colocações, façam perguntas. Os irmãos nas redes sociais, é importante, porque nós não estamos vendo ninguém. E nós gostaríamos de entender que nós estamos falando não ao deserto, mas estamos falando em meio a pessoas que estão ouvindo, que estão querendo aprender, que estão participando de alguma forma. A ideia da roda aqui, irmãos, é literalmente como se fosse uma sala de aula mesmo. No domingo, quando nós estamos pregando, não dá para parar e alguém está com dúvida, não dá. Até porque o estilo é outro, o tom, a proposta do culto no domingo é outro. Aqui na roda é uma ideia mesmo de sala de aula, de onde você pode perguntar, interagir, conversar, debater, discordar, levantar a lebre, e esse é o momento, tá? Irmãos, vemos nessa conversa que nós estamos tendo aqui, esse bate-papo, sobre essa mulher, voltando para a mulher samaritana, vemos que ela, no diálogo que teve com Jesus, ela foi impactada, né? E nesse impacto, ela volta para sua casa, esquece o cântaro lá, de água, vem com o propósito de buscar água para a cidade, isso, para a cidade, e deixar o seu cântaro lá e vou anunciar a respeito desse homem que está falando da minha vida. Então vemos uma mulher já nessa caminhada do poço para a cidade, uma vida transformada. Interessante, Roberto e irmãos, que a mulher ela vai buscar água, que é de suma importância para a sobrevivência dela, para o cotidiano da vida dela, e aí a Bíblia diz que ela deixa o pote lá. Algo importante para ela. Capítulo 17 de Mateus, só para terminar nessa mesma linha também. Aí está lá Pedro, João e Tiago. Aí Jesus chama eles para... E aí a Bíblia diz no subtítulo que Jesus manifesta a sua glória a eles. E aí quando Jesus manifesta a sua glória, eles ficam tão deslumbrados, tão impactados. A mulher que foi para buscar água deixou o pote lá, já não é mais tão importante. Embora é de suma importância para ela, já não era mais importante. Pedro, João e Tiago, quando eles veem, contemplam a glória de Jesus, aí Pedro está tão entusiasmado. Olha só como que é interessante, né? Aí o que ele fala? Como é bom estarmos aqui, mestre. Vamos fazer 3 casinhas, uma para você, uma para você. E ele não fala 4 casinhas. Ele não fala uma casinha para nós 3, que era Pedro, João e Tiago. Ele diz, vamos fazer uma casa para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Vamos ficar aqui. Olha que proposta idiota, né? Que proposta sem pé e sem cabeça. Mas quando você é impactado pela glória de Deus, o que é de mais suma importância, que no caso Pedro, que era dono de uma pequena empresinha de pesca junto com o irmão dele, esquece de toda a vida, esquece de família, esquece de tudo, porque a glória de Deus fica tão mais importante. É lógico que isso é micro, né? Fica tão mais evidente, tão mais importante na nossa vida a adoração, o contato, a comunhão com Deus. Fica tão mais importante que você esquece o que é de mais importante da tua vida. No caso da mulher, buscar água. Para quê? Para lavar a louça, para beber. Não, a mulher foi buscar água, se encontrou com Jesus, deixou o pote lá e foi anunciar as boas novas. Então, e vemos que ela consegue, através do testemunho dela, impactar a cidade toda. E aí, nessa linha de raciocínio, para terminar, aí o testemunho da minha própria vida, quando Jesus me encontrou lá em Santana. Eu até esqueci que eu era roqueiro. Eu era roqueiro, maloqueiro, macumbeiro, conforme eu costumo brincar. Quando eu fui, eu não pesei nada. Geralmente as pessoas, quando você faz a proposta de receberem a Cristo, de serem adoradores da pessoa de Cristo, eles começam a pesar na balança uma série de coisas que eles pensam que vão ter que deixar, e muitas delas de fato vai ter que deixar. O estilo de vida, o pecado, vai ter que deixar aquilo que ama, aquilo que gosta de fazer, vai ter que deixar. As pessoas começam a pesar aquilo, a ponderar aquilo e falar, não, eu não posso ser crente por conta disso,
me vem na mente o Saulo. Saulo diz, não, eu não posso ser cristão, porque toda a minha família é judia. O que um cristão vai fazer lá no meio? Eu vou ser escorraçado. Ele pensou assim, falou isso para mim, lá no banco onde eu trabalhei. Minha família vai me escorraçar, eu não posso ser cristão, você é doido. Não posso fazer isso. Mas quando você é impactado por essa glória, pela pessoa de Deus, pela pessoa de Cristo, é maravilhoso. Você não pesa nada, você não quer saber de nada, de mais ninguém, você quer saber de Cristo. E do momento, daquele momento de encontro que Ele está te proporcionando. Você deixa lá o seu pote do pecado e corre para os braços do Pai. Isso é importante. Esse impacto que o Evangelho, a palavra, a presença do Espírito Santo na vida dessa mulher, na presença da vida do presbítero Ricardo, na pessoa do pastor Fernando, não é diferente. E de todos nós, quando nós somos impactados com a presença do Senhor, quando nós entramos na sua presença, há uma mudança, há uma transformação. E o objetivo na abordagem dessa mulher é ver que é uma mulher que entrou em cena cheia de problemas, cheia de dificuldades. Uma mulher que teve um encontro com Jesus. Houve revelações da sua vida, e nessas revelações, uma vida que não valia muita coisa para a sociedade que ela vivia, mas à medida que ela conversa com Jesus, vemos que uma vida foi transformada. Jesus deu outro valor para ela, muito acima do que ela poderia imaginar. Muito acima do que ela poderia imaginar. Me lembro também as pessoas que se converteram em Atos dos Apóstolos, e muitos dos que tinham livros de arte, de magia, de feitiçaria, em Efésios, deixaram lá e queimaram os livros, porque não. Quem é que falou para eles que eles tinham que deixar aquilo? Quem é que fala isso para você? Ninguém precisou falar nada para mim. Eu mesmo cortei meu cabelo e tal, eu falei, eu queria aparecer com Jesus, eu queria adorar a Deus, embora não soubesse que eu estava fazendo isso. Eu queria adorar a Deus com agora o meu novo estilo de vida, a minha nova vida. Eu não sabia de nada da trilha, da caminhada, do que estava por vir. Estava ignorante no caminho. É uma bênção ser ignorante, porque você vai trilhando e vai conhecendo. Então assim foi na minha vida. Escrituras, né? Variando as escrituras. Eu falei, agora o que eu tenho que fazer? Acho que tem que ler a Bíblia. Aí eu li a Bíblia 7 vezes. Todo ano eu lia as escrituras. E assim fui aprendendo as escrituras, primeiramente pelas próprias escrituras, e pelo Espírito Santo de Deus que foi me revelando as escrituras, pela muita leitura. E aí ele foi me dando a capacidade de ligar coisas com a outra. E aí eu fui aprendendo o próprio Espírito, então me discipulou. E aí aquela passagem de Judas: não tendes necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma, porque o mesmo Espírito que está em vós vos ensina todas as coisas. No primeiro momento, lógico que depois nós vamos aprender com o livro, com os irmãos, com uma série de coisas, mas com um evangelho na mão, uma genuína conversão, você é capaz de aprender as escrituras. O Espírito Santo de Deus lhe pode muito bem ensinar, e os outros irmãos com certeza vão nos acrescentar e muito, né? Livros, os outros irmãos, o ministério de outros irmãos e assim por diante. O Evangelho é isso, irmãos. A multiforme graça de Deus, ela faz com que nós possamos estar crescendo, certo? Sempre na graça e no conhecimento, tanto diante de Deus como diante dos homens, tá? Estamos terminando nossa roda hoje. Certamente nós não abordamos toda a totalidade do conhecimento sobre a adoração, a verdadeira adoração, mas demos uma palhinha para os irmãos ficarem molhando um pouco a língua dos irmãos, molhar um pouquinho a alma dos irmãos sobre esse conhecimento que é maravilhoso, em nome de Jesus. Quero que o presbítero Ricardo esteja despedindo da roda, e depois já vou passar a palavra ao nosso pastor, vai dar um encerramento em nome de Jesus. Amém. Queria agradecer aos irmãos, pastor Fernando Martins, presbítero Roberto, que tem se empenhado para ensinar a palavra de Deus. Eu sei que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor tem nos confiado, que é ensinar a palavra de Deus. Aos irmãos que estiveram presentes aqui nas redes sociais também, Deus abençoe. Nós temos que valorizar a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus em nossos corações. Às vezes Deus vai falar muito mais numa parte, vai falar um pouquinho menos na outra, mas o Espírito Santo de Deus sempre vai tratar conosco, seja numa questão ou seja na outra. Deus sempre vai nos falar, Deus sempre vai tratar conosco, Deus sempre vai nos amparar por meio da sua palavra. É importante, é de suma necessidade a adoração e a congregação. Lembra das asas do avião? Qual asa é mais importante?
Eu escolho dar de mim, Não funciona. Deus abençoe, irmãos. A minha fala, irmãos, é que olhe por nós, tá? Que Deus tem dado esses temas para a gente, para nós debatermos com os irmãos, conversarmos, dialogarmos e trazermos a revelação da palavra de Deus, porque é isso que nutre o corpo de Cristo, isso que alimenta a nossa vida, e isso é preciso, porque o próprio Jesus está falando isso, não terminando a sua fala lá com os seus discípulos: eu vim fazer a vontade do meu Pai, o meu alimento, minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Que possamos ser assim, irmãos, nós que estamos aqui hoje, amanhã pode fazer vocês que vão estar aqui, os irmãos possam ser o vosso alimento, a comida e a bebida é fazer a vontade de Deus, porque isso faz com que o nome dele seja adorado, em nome de Jesus. Pastor Fernando. Amém, irmãos. Que Deus abençoe as suas vidas, que a sua vida seja uma vida com um estilo de adoração, que você tenha esse desejo e com certeza a sua vida vai ser mudada e transformada. Domingo, 18 horas e 30 minutos, estamos aqui, graças a Deus, estamos na fase verde. Então, aqui na nossa igreja, toda a nossa membresia, ela pode estar presente, não atinge a capacidade de 70%, não passa da capacidade de 70% do prédio. Então, domingo, estamos aí com as portas abertas, celebrando o nome de Jesus. Esses dias eu precisei resolver um negócio num shopping aqui perto. Esses dias eu estava vendo uma fila no cinema, eu falei, já abriu o cinema? Estou meio por fora do planeta. Cinema aberto, praça de alimentação lotada, tudo lotado. Eu falei, opa, o povo de Deus agora, quem é do Senhor mesmo está na pegada, agora o povo de Deus pode celebrar, vamos estar juntos, vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Domingo, estamos aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Pai, eu te agradeço, te exalto, te louvo por todo o teu cuidado, todos os teus benefícios. Te agradeço pela tua palavra que nos foi revelada. Vem, Senhor, por favor, vem falar conosco, vem estar conosco, vem cuidar das nossas vidas. Amado Espírito Santo, ensina-nos a ter um estilo de vida de adorador. Em nome de Jesus, despede-nos em paz, para o louvor da tua glória. Amém. Deus abençoe vocês.